Bem-vindo ao nosso Homecast. Valeu, galera. Muito bom estar com vocês aqui. Sejam bem-vindos ao nosso Homecast, Cast Home. Eu sou o Diego, sou seminarista da Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta e estou aqui com um convidado especial, um querido amigo, o Reverendo Flávio, muito bom, para conversar sobre um assunto importante nessa época. E esse tema que eu quero convidar esse meu querido amigo para falar é sobre piedade pessoal. Como praticá-la, existe, não existe, o que é piedade, como cultivar a piedade atualmente, a piedade em Cristo, o que é ser um homem piedoso, existe possibilidade de ser piedoso no meio desse caos maluco do Covid-19. Então, para responder essas perguntas, eu estou aqui com um querido amigo, um teólogo taubatiano, que é formado pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, o famoso JMC, em São Paulo. Ele que fez convalidação em teologia pela Faculdade Presbiteriana do Mackenzie. Atualmente ele é pastor da Igreja Presbiteriana Central de Campinas, casado com a Leila, com dois maravilhosos filhos, Henrique e Guilherme, amigo e irmão de trabalho. Flávio, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento. Agradeço de coração, pastor. Eu que agradeço, Diego, muito obrigado pela oportunidade, muito bom estar aqui com vocês. E vamos lá, cara, vamos tentar responder e pensar nesse tema essencial, né, para a nossa caminhada com Deus. É isso aí. Que show! Deus abençoe, galera, vamos junto, vinhetão, a gente já volta, vamos lavar as mãos e já voltamos. Valeu! Estamos de volta, valeu com o nosso Homecast, obrigado, lavou suas mãos, tamo junto. Pastor, sinta-se em casa, aqui a sua home, a nossa home. Então nós vamos discutir sobre o tema de piedade, que segundo o dicionário, pastor, diz que, em primeiro lugar, como prática das leis religiosas, a ideia de devoção, a vontade de diminuir-se ou de se solidarizar com o sofrimento alheio, compaixão, dó, lástima, misericórdia. É isso aí, sem mais mimimi, sem mais questões aqui. Reverendo Flávio, muito obrigado. E aí, pastor, piedade pessoal existe ou não? O que você me diz? Bom, é claro que existe, né? Eu penso muito na piedade como a vida realmente com Deus, a prática da palavra de Deus, né, com algo muito Deus nos ensinando a ser como Ele quer que a gente seja, né? A gente caminhando numa vida de dependência de Deus, entendendo os propósitos dele para a gente, mas assim, coração realmente quebrantado, né? Um coração realmente dependente do Senhor, a pensar numa vida e numa caminhada que aponte para Cristo. Então, é claro que piedade existe, a gente precisa tomar alguns cuidados, e eu creio que a gente vai acabar falando sobre esses cuidados na medida em que a gente caminhar com outras perguntas e respostas, né? A gente olha para a palavra de Deus, a gente encontra exemplos de pessoas piedosas, talvez a gente tenha aí exemplos pessoais de pessoas que realmente apontam para Cristo, né, que vivem com esse coração quebrantado. E então a resposta a essa pergunta é sim, a piedade existe e ela é fruto, eu creio que desse relacionamento com Deus, de um relacionamento íntimo, sincero, sem máscaras, né, sem muitas prisões. Eu sei que a gente está muito ligado aos nossos formatos, né, isso é importante, mas é além disso, né, é o que eu acho que é a essência do cristianismo, é a essência da vida com Deus. Ela aponta necessariamente para uma vida piedosa. Precisa ser assim. A gente precisa experimentar isso e eu acho que acaba sendo natural que as pessoas percebam isso, embora esse não seja o objetivo principal de uma vida piedosa, chamar a atenção das pessoas ou mostrar para as pessoas quem é ou não é piedoso.
Muito legal. Eu estava até olhando aqui algumas notícias e até recebi uma pergunta de um anônimo aqui, não está no nosso script, reverendo, mas ele mandou dentro de uma notícia que fala assim: após coronavírus, busca por sites pornôs e cangurs, não sei se assim se fala, aos ingleses aí, desculpa, cresce no Brasil, né? Essa busca por pornografia. A pergunta que essa pessoa me disse está dentro dessa perspectiva de, nesse tempo em casa, sozinho, com muito tempo ocioso, procrastinação, como lidar, pastor, com as tentações, né? Como lidar quando percebemos que estamos imergindo em pecados durante essa quarentena. Essa pesquisa, ela mostra realmente isso, porque há um aumento de busca por sites pornôs e mostra a nossa pecaminosidade. Então, como que a gente lida, pastor, com essas tentações? Eu sei que eu te peguei meio de surpresa, mas acho que dá para caminhar em relação a essa tentação. Como que a gente lida com isso? Bom, primeiramente que eu acho que talvez o problema seja anterior ao corona, tá? Assim, essa questão do corona e talvez esse índice aí que surgiu, ele só vem evidenciar um problema anterior, né? Que eu creio que muitos jovens, muita gente tem sofrido com isso ultimamente, até por causa dessa facilidade de acesso, né? Hoje em dia, você pode usar o seu celular com toda a descrição do mundo, ninguém vai saber o que você acessa no seu particular, e é você e Deus, né? Apenas ali. Essa consciência de que a gente esconde de todo mundo e não de Deus, isso devia realmente encher o nosso coração de temor e tremor, e a gente se posicionar de maneira muito firme em relação a isso, né? Talvez agora, pensando nessa quarentena, tanto tempo dentro de casa, tanto tempo ocioso, há quem diga que a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Então a gente precisa ver do que a gente tem se alimentado, qual é a nossa prioridade. E pensando nisso, eu acho que cada dia é uma vitória, as pequenas vitórias têm que ser comemoradas, celebradas, agradecidas, né? Então, é realmente ter a consciência, eu não posso acessar, eu não posso buscar nada que venha a contribuir para que eu tenha vontade de buscar isso, de saciar os meus desejos através da pornografia, cortar o mal pela raiz, alimentar a mente com aquilo que vem de Deus, alimentar o coração com aquilo que vem de Deus, e ter consciência, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz, né? Então, assim, quais são as minhas fraquezas? Com que eu preciso tomar cuidado? Nesse tempo de quarentena, quais são os cuidados redobrados que eu preciso ter? E se essa é uma área de fraqueza que eu tenho, eu preciso me policiar ao máximo, porque senão a quarentena vai ser só um pretexto para eu continuar caindo em tentação, para eu continuar mergulhando no pecado, né? E deve ser o contrário, a quarentena deve ser um período de quebrantamento, né? De colocar o nosso coração diante de Deus e perceber quais são as lições que Ele tem para a gente. Eu tenho pensado que Ele tem muitas lições para o povo de Deus, para os incrédulos também. Ele está ensinando o mundo, Ele está colocando o mundo de cabeça para baixo, né? Exato. Deus é soberano, Ele está acima de tudo, de todos, desse vírus, enfim. Então, para os crentes, tem muitas lições para a gente aprender. E uma delas talvez seja como é que a gente tem reagido às nossas fraquezas e às nossas tentações. Então, se há esse índice que revela essa busca pela pornografia ainda de uma maneira mais intensa nesse tempo, isso aponta para mim que o problema é anterior ao corona, né? Pensando, o problema é o nosso coração, né? É do nosso coração que procedem todos os pecados, todas as manifestações pecaminosas. Então a gente precisa cuidar do coração e sempre lembrar, né? Deus é fiel, Ele não vai permitir que a gente seja tentado além das nossas forças. Ao contrário, Ele dá o livramento.
pensando nisso, a escolha está na nossa mão, ceder ou não ceder, me santificar ou não. Enfim, então, eu penso muito dessa forma, né? Eu acho que o celular ele pode ser bênção ou maldição, o computador, a internet pode ser bênção ou maldição na nossa vida. Muito legal. Até nessa ideia que o senhor estava respondendo, eu lembrei de uma frase que o pastor Silas falou no bate-papo passado, que eu achei muito interessante, que ele vai trabalhar a ideia de que a quarentena revela aquilo que somos. Sim. Então, e aí ele fala, e eu tenho medo daquilo que eu sou. Então ela tem revelado pecado, ela tem revelado pessoas amarguradas, destruídas, depressivas, angustiadas. E aí ele fala sobre isso. Então, eu preciso entender que quem me guarda é Cristo num momento como esse. Porque a quarentena está revelando aquilo que eu sou. Com certeza. E também, assim, pensar que ao mesmo tempo que revela quem nós somos, a gente tem a oportunidade de buscar essa cura em Cristo, né? Então, sem sombra de dúvidas, assim, a gente acaba percebendo muita coisa nesse período, né? Na correria do dia a dia, na agitação, no ativismo, tanta coisa que a gente, na nossa rotina, né, normal, diária, talvez a gente não estivesse percebendo, né? E agora, de fato, concordo. Esse período revela muita coisa e é um tempo também, se eu tenho essa noção, né, daquilo que me é revelado, eu também tenho como correr atrás dessa cura, né, mais do que nunca. Sim, uma pergunta interessante que eu pensei aqui em relação à piedade é que por muito tempo o piedoso ele pode ser taxado como falso, aquela sensação de meio piegas e tal. Então a minha pergunta vai mais nessa perspectiva. Existe a possibilidade de ser piedoso, de ter um coração piedoso, voltado para Cristo e não passar uma sensação de falsidade? De uma falsa pessoa, porque é o que a gente encontra muito em igrejas, né? Você percebe pessoas que demonstram uma certa piedade, mas por diversas vezes se encontram num estado de falsidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia, como que a gente pode ter um caráter piedoso, mas sem passar uma sensação de falsidade, né? Bom, primeiro eu creio que sim, tá? Eu creio que é possível sim ser piedoso sem passar essa sensação, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a piedade como fruto de uma vida com Deus, né? Então a minha preocupação não pode ser com o rótulo dos outros, né? Como as pessoas me enxergam. Eu sei que isso é importante, né? A questão do testemunho que eu dou, a própria situação dos frutos que evidenciam o nosso coração. Isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu não devo ficar preso ao que pensam ou não pensam ao meu respeito. Eu não devo ser guiado por isso. Eu não posso ser dependente da opinião alheia. Ela tem um peso sobre a minha vida, mas eu não posso ser dependente da opinião alheia. A motivação, ela não pode... A motivação. Exato. Exatamente. Assim, se não, aí sim a gente corre esse risco de cair numa postura piegas ou numa sensação de falsidade, porque eu posso correr o risco de, ao invés de me relacionar verdadeiramente com Deus, de ter esse relacionamento natural com Ele, eu acabar ficando preso a tentar chamar a atenção das pessoas. Então, na medida em que eu me preocupo mais com o que os outros pensam de mim, até mesmo do que o meu próprio relacionamento com Deus, e que eu fico extremamente assim escravizado em passar uma imagem de super espiritual, aí então a minha motivação é errada, né? E eu estou preso àquilo que não é o principal, eu estou me desviando do foco. Então, assim, eu creio que é possível ser piedoso sem passar essa sensação de falsidade.
né? Eu não devo ficar preso ao rótulo. E também não devo me preocupar assim, será que as pessoas estão percebendo que eu sou ou não sou espiritual, que imagem que eu passo, né? Isso não pode ser a nossa motivação principal, né? E é claro que aí também, o texto lá que Paulo, me lembrei de um texto, quando Paulo fala aos Coríntios sobre a ceia, né? O contexto é diferente, mas ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Eu creio que esse deva ser um exercício constante da nossa vida. É claro que é essencial ali no momento da ceia, para que eu tenha convicção, discernimento da importância daquilo para mim, daquele momento, mas ao mesmo tempo para a vida. Eu sempre preciso fazer esse exercício de me examinar, de olhar o meu coração, de pedir para que Deus sonde o meu coração, né? Como próprio Salmo diz, né? Para que ele vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus sondando o nosso coração e revelando aquilo que a gente precisa mudar, consertar, colocar diante dele. Eu acho que um ponto é que por muito tempo, pelo menos para minha vida, pessoalmente falando, a piedade se tornou muito abstrata. Ela se tornou algo intocável, né? Uma posição que eu não posso entendê-la, não posso compreendê-la. Então, como você, pastor, poderia trazer aspectos práticos da piedade? Até entendo a questão de oração, de leitura, mas como a piedade pode ser transformada em aspectos práticos para a vida de uma pessoa cristã? O que fazer quando não se sabe por onde começar? É basicamente essa ideia. Você tem uma ideia de piedade, aquele que é misericordioso, a ideia de práticas e leis religiosas, como o próprio dicionário disse, e tal, a solidarização, ser solidário com o sofrimento e tal. Mas como que eu trago isso para aspectos práticos? Se uma pessoa estivesse ouvindo aqui a gente agora, falasse, cara, eu quero ser uma pessoa piedosa, por onde eu começo? Bom, isso vem, eu creio que a base de tudo é o relacionamento com Deus, né? Antes da preocupação com o que eu faço, é quem eu sou. Quem eu sou, né? Então, eu sou um servo de Cristo, eu sou um discípulo de Cristo, eu tenho realmente me relacionado com Deus. Eu penso muito na questão assim, isso vai muito além das informações que eu tenho a respeito de Deus. Eu posso ter muitas informações a respeito de Deus, eu posso ter versículos decorados, eu posso ter referências assim, as mais ricas possíveis, né? Mas ao mesmo tempo não ter uma vida de conhecimento profundo de quem Deus é, e consequentemente de quem eu sou, e aí de um relacionamento com Ele, né? Há um texto que eu separei aqui, que eu gosto muito quando penso na questão da piedade, é a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, que diz o seguinte, eu vou ler só um trecho a partir do versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, eu penso assim, Deus nos dá todas as condições de uma vida verdadeiramente abençoada, de uma vida abundante e de uma vida piedosa. Ele coloca os recursos à nossa disposição, né? Eu acho que na medida em que a gente tem essa sede de Deus, em que a gente anseia realmente conhecer mais ao Senhor, viver na presença dEle, reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas, nos aproximando dEle, a gente busca esses recursos que Ele coloca à nossa disposição. Então a piedade, talvez até como o próprio avivamento, né, muita gente diz que, eu concordo com essa linha, a gente não produz avivamento, isso vem de Deus para o nosso coração.
Talvez a vida piedosa, ela se inicie a partir desse relacionamento com Deus, fruto desse relacionamento com Ele, e é Ele quem coloca esses meios à nossa disposição. E aí é claro que eu preciso pensar em vida de oração, em vida de leitura, em vida devocional. Eu preciso pensar num arrependimento genuíno pelos meus pecados. Eu preciso realmente, assim, o Espírito Santo, ele nos convence dos nossos erros, né? Então eu preciso dessa consciência daquilo que precisa ser mudado, do que eu preciso evitar, as armadilhas que eu preciso fugir. Eu sei, eu reconheço a minha imperfeição, né? A gente tem essa consciência de que não seremos perfeitos aqui, mas a gente caminha numa vida progressiva de santidade, a gente busca o poder que vem de Deus, a capacitação que vem dele para que a gente viva conforme a vontade dele. Então, ainda que tenha um conceito abstrato, né, a gente pensa numa definição para a piedade, né, mas é muito mais do que isso. Isso se revela ao longo da nossa vida. Penso também na questão do fruto, né, pelos frutos que são naturais, né, isso é natural. Eu não fabrico, mas é um processo natural, aquilo que vem de Deus. Então a nossa vida vai acabar evidenciando isso. Quem, talvez assim, por onde começar, né? Comece buscando a Deus, comece colocando sua vida diante de Deus, comece talvez até fugindo um pouco do estereótipo de uma religiosidade, né? Eu sei que a religião, ela é importante, aquilo que a gente faz é importante, mas mais importante do que tudo isso é o nosso relacionamento com Deus. E a gente às vezes corre o risco de ficar muito preso ao que a gente faz, e às vezes até de maneira mecânica, automática, sem a devida reflexão, sem a devida importância, e o nosso coração vai se distanciando da essência, e o nosso coração vai se distanciando da fonte principal, que é Deus. Você olha para a história bíblica, isso é muito comum, né? Como Deus repreendeu o povo dele no Antigo Testamento, a gente vê Jesus também repreendendo isso no Novo Testamento. É uma vida de aparência religiosa, mas piedade zero, coração frio, endurecido. Então, acho que é um quebrantamento genuíno e a busca por um relacionamento sincero com Deus. E aí, é claro, usar os meios de graça que Ele mesmo coloca à nossa disposição, como o próprio texto que eu li, para que isso aconteça, né, de maneira natural. Eu achei sensacional essa sua posição, porque realmente não é uma receita de bolo, né? Nós não temos como colocar num quadrado a ideia de piedade. Não, piedade é exatamente isso, né? É muito difícil, né? Então, para uma pessoa que está querendo posições práticas, é difícil você enquadrar, não, ore, jejue, leia igual a piedade. Não, e está resolvido, né? Exatamente. Não, e aí até a gente cai já nessa outra pergunta, né, que é a piedade versus legalismo. Tá. Como que eu equilibro? Como que eu consigo encontrar um equilíbrio dentro dessa perspectiva? Porque ou você trabalha com a piedade, ou você está achando que é um cara piedoso, mas é um cara extremamente legalista, né? Eu achei legal isso que você falou. Por que eu faço o que faço? Falta de reflexão naquilo que nós fazemos, né? Falta de pensar, por que eu faço isso? Sem o pensamento da essência, como o senhor mesmo disse, sem essa ideia, por que eu estou fazendo isso? Qual é a essência da piedade? Se o objetivo é chegarmos na aparência de Cristo, qual é a essência dessa piedade? E aí parece que o ser humano, buscando essa ideia de piedade, ele cai no legalismo. Então a pergunta é, como que a gente vai equilibrar essa ideia de ser uma pessoa piedosa e tomar o cuidado do legalismo que a gente cai hora ou outra, né? Sim. Eu acho que as ideias estão muito interligadas, né? Então eu penso que a piedade, a vida piedosa, ela está ligada a quem eu sou. E o legalismo, ele está ligado ao que eu faço. O que eu faço é importante? É claro que é importante.
a gente pensa numa vida de serviço a Deus. Então, todo o meu serviço, né? Eu não posso desprezar aquilo que eu faço, mas eu tenho que, antes do que eu faço, eu penso no coração, em quem eu sou. Então, isso é uma distinção muito importante para mim. E aí eu pensei sobre essa questão do legalismo em 3 textos. Eu só vou comentar aqui 2 deles lá no Sermão do Monte, né? Primeiro, quando Jesus fala sobre a importância ali das esmolas, né? E até depois da oração também, né? Ou seja, a sua mão não vê o que a outra mão está fazendo. Você não precisa ficar se vangloriando do que você está fazendo. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Você não precisa ficar se preocupando em chamar a atenção dos outros, porque quem se preocupa em fazer isso dessa forma, já conseguiu a recompensa. Ele vai conseguir talvez o aplauso do homem. Então, uma vida de aparência, né? E um outro exemplo, lembra lá do publicano e do fariseu. Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como esse, né? Eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu dou o meu dízimo, eu jejuo, eu oro tantas e tantas vezes. Então, a gente tem ali alguém preso numa vida totalmente legalista, preso naquilo que ele fazia, achando que aquilo que ele fazia era o suficiente, enquanto que aquele que volta para casa justificado é um homem que estava lá no fundo, de cabeça baixa, batendo no peito e faz uma oração simples e profunda ao mesmo tempo: ser propício a mim, pecador. Então, eu creio que essa diferença entre a piedade e o legalismo é a essência entre aquilo que eu sou, realmente quem eu sou, e o que eu faço. Eu repito, o que eu faço é importante, mas não pode ser mais importante do que aquilo que eu sou. Porque senão eu corro o risco de, assim como o publicano, o fariseu que eu citei, né, eu continuo como pastor, vou me colocar na jogada, né? Eu continuo pregando, eu continuo ensinando, eu continuo dando o meu dízimo, eu continuo fazendo tudo aquilo que está ligado ao meu ministério, mas eu corro o risco do meu coração estar distante de tudo isso. Então, aí eu caio numa vida legalista, né? E acabo, de repente, cobrando dos outros um comportamento, né? Aquilo que se espera de um discípulo, de um crente, talvez sem me preocupar ou sem que as pessoas sejam levadas à reflexão. O que eu tenho feito para Deus, em nome de Deus, eu coloco o meu coração antes do que eu faço, o meu relacionamento com Deus, a minha vida com Ele, tá ok, né? Senão fica tudo vazio, né? Fica tudo vazio. E até lá, lembrando aqui do próprio Sermão do Monte também, muitos naquele dia vão dizer: mas Senhor, eu fiz tanta coisa em Teu nome. Pera, eu não te conheço. Então, só fazer em nome não é suficiente. Isso é legalismo. A piedade, ela está ligada à essência, ao nosso coração. Creio que seja isso. Sensacional, muito legal. Eu creio que vai ser uma luta para o resto da vida, né, Rev? Sim, com certeza. Uma luta para o resto da nossa vida, beirando o legalismo, momentos, beirando piedade, busca pela piedade, beirando às vezes o ser liberal ou não, e essa briga, né, no nosso coração, a gente querer acertar e mesmo assim pisar na bola, né? Sim, sim, sim. É um problema enorme, né? Mas pensando em examinar-se constante, né, cara? E pedir para que Deus incline o nosso coração, direcione o nosso coração, para a gente não se perder, né? Porque senão a gente se perde, cara. Liga o piloto automático e cara, embora, esse piloto automático, né? Essa marcha neutra, né? Um ponto morto, como diria, parece que arrebenta realmente com a gente, né? Porque para muitos a pessoa está viva, mas
já morreu faz tempo, né? É verdade, é verdade. Que Deus venha de forma poderosa, avivando o nosso coração, né? Trazendo restauração para o nosso coração, trazendo piedade, porque sabemos que em nós mesmos não vamos encontrar, mas sim essa busca, né, incessante, essa centelha divina que há dentro de nossos corações, né? Que busca querer achar o que está acontecendo com a gente, né? Mas, pastor, quem foi a pessoa mais piedosa que você já conheceu? Eu sei que é uma pergunta difícil, pessoal, mas e aí, quem foi a pessoa mais piedosa que você já conheceu? Assim, a resposta veio de imediato, né? Eu acho que tamanha referência que a pessoa foi para mim é a minha avó, cara. Que legal, assim, que legal. Eu tenho algumas referências assim de pastores, para mim muito piedosos, né? Mas eu queria até fugir desse estereótipo, né? Vou trazer um pastor aqui. A minha avó foi a nossa referência, né? Minha avó, ela faleceu já há 3 anos. Ela ficou viúva muito cedo e ela praticamente conduziu a família a Cristo, né? Eu sou fruto do trabalho evangelístico da minha avó, ela que começou plantando a semente no meu coração, e a lembrança que eu tenho dela é a lembrança assim, de uma mulher muito bondosa, uma mulher muito temente a Deus, que dedicou a vida dela a Cristo, a igreja. É uma mulher de muita oração, tudo ela resolvia na oração, sabe? Aquele coração muito bondoso, sempre chamando a gente, os netos, né? Na época de férias, lá em Lambari, minha amada terra Lambari. Um salve pro pessoal de Lambari. Saudade. Chamando a gente para culto doméstico, para leitura da palavra, para oração, nunca deixando a gente começar uma refeição sem que ela fizesse uma oração, né? Então, assim, ela, sem sombra de dúvidas, eu acho que foi o nosso grande pilar, a nossa grande referência, usada verdadeiramente por Deus para que a família se rendesse a Cristo, né? A gente se aproximou do Senhor, a gente conheceu a igreja, conheceu a palavra por causa dela. E, assim, foi muito tempo de oração, viu, Diego? Não foi algo rápido, instantâneo. Ela orou e perseverou, eu creio que por todo mundo da família, durante muito tempo, muito tempo. Que legal, então, que legal. Assim, é a nossa referência, uma lembrança muito especial, né? Eu sei que esse é o testemunho, é o meu testemunho aqui para vocês, mas para muitos da minha família, ela foi essa mulher assim especial, exemplo de piedade, mulher de oração, de leitura de palavra. Todas as nossas conversas, eu tenho cartas dela até hoje guardadas, né? Pego as cartas e ela ali fazendo referência à vida com Deus, à fidelidade, à consagração, Deus tem o melhor, confie. Todas as conversas dela giravam em torno da palavra, enfim. Realmente marcou a nossa vida e eu levo essa lembrança com muito carinho no meu coração para toda a minha vida. Vó Miriam. Que emoção, Heavy. Eu fiquei emocionado aqui porque às vezes a gente imagina que a piedade ela vai estar sempre colocada em algum homem ou mulher que tenha teologia, que seja uma pessoa extremamente conhecedora, que tenha estudo, que envolva, não necessariamente, mas assim, a gente pensa nisso, né? E não querendo também menosprezar a ideia do estudo, nada disso, mas perceber que a piedade, ela está talvez próxima da simplicidade também, né, pastor? Sim, com certeza. E ela era uma mulher simples. E com toda a simplicidade dela, com todo o amor, ela deu esse testemunho, ela foi exemplo, ela foi forte, né? Todos os problemas, né? Toda a família tem, ela sempre
conduzindo tudo ali com muita sabedoria. Ela era o nosso porto seguro, né? Então a família corria para ela, os filhos corriam para ela, mesmo viúva, né? Era a nossa referência, os netos corriam para ela. E eu não me lembro da minha avó, assim, explodindo, sabe? Reagindo violentamente, com grosseria, não. Era com calma, era com amor, era com abraço, era com oração, enfim. Deixa muita emoção, saudade, cara. Muita saudade, né? E perceber que é na singeleza, né? Na simplicidade da vida, nas pequenas coisas, a piedade transbordando, né? E atingindo toda uma família. Cara, sensacional, Rev. Eu não sabia dessa história. Com certeza. O primeiro exemplo que me veio à mente foi ela. Nossa, é sensacional, Rev. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu espero que as pessoas também percebam essa emoção, porque é uma pessoa simples marcando a vida de uma família por completo. Não é, eu imagino que não seja só você, mas ela sendo a base de uma família que se rendeu aos pés de Cristo. E sim, eu digo isso não só pela minha mãe, né? Minha mãe, eu, meus irmãos, o nosso lar, os outros filhos também, né? Eu tenho um primo que também é pastor batista e com certeza fruto ali desse trabalho, desse exemplo, do testemunho da minha avó. Outros que se converteram, que estão firmes com Deus, tios, primos, fruto desse trabalho. É claro que Deus conduzindo, ela era apenas instrumento, a gente tem convicção disso, mas foi muito especial mesmo. Ela deixou muitas saudades, né? Sofreu aí no final da vida com uma enfermidade prolongada, enfim, mas hoje ela está com Deus. Isso Amém. Conforta o nosso coração. Amém. É realmente muito bonito de ver, Rev, a sua postura e como uma pessoa marcou sua vida. E assim, eu acho que fica um desafio para a nossa geração, né? Por que a nossa geração não tem sido conhecida como uma pessoa como a sua avó? Parece que a gente busca tanta coisa nova, né? Somos os neólatras, como diriam alguns amigos meus, que nós buscamos o novo a todo instante, o melhor carro, o melhor celular, a melhor live, a melhor conversa, o melhor lugar, o melhor lugar para se morar, a melhor pessoa para se estar, e esquecemos da singeleza, da simplicidade e como isso marca a vida de pessoas, né? Como isso marcou a sua vida, né, Ref? É a essência, né? Eu acho que a gente pensa nessa questão de simplicidade, de essência. A gente tem que voltar para a palavra, né? Até pensar no cristianismo mesmo, raiz, né? Vou usar esse termo, aquilo que vem de Jesus. E quanta coisa que, talvez até como igreja, que a gente faça que Cristo não pediu para a gente fazer, né? E a gente às vezes vai se desviando do foco principal, né? De viver a palavra, de ir e fazer discípulos, né? Como missão principal. Então a gente tem que tomar o cuidado para sempre voltar à nossa base, voltar à nossa referência, voltar para a palavra. O cuidado para a gente não querer buscar tanta coisa diferente, né? E de repente perder a nossa essência, né? A vida de um relacionamento com Deus. Isso é piedade, né? E é natural aí que os frutos venham, é natural que a gente exale o bom perfume de Cristo, ou pelo menos deveria ser natural, mais natural. Não é algo que a gente força, não é algo que a gente fabrica, é algo que vem de Deus para o nosso coração. Então a resposta ao que Ele fez por nós acaba sendo essa vida consagrada, coração quebrantado, uma vida piedosa, né, na presença dEle. Legal. Se você está curtindo, continue com a gente. Uau, respostas sensacionais, obrigado. Você é uma pessoa piedosa, está ouvindo a gente aí? Pense bastante, dá uma refletida em relação a esse tempo que a gente está tendo aqui e daqui a pouco a gente volta. Valeu, galera!
Tamo de volta, valeu galera, você que tá curtindo aí, Reverendo Flávio, muito bom estar com você, conversando sobre piedade, existe, não existe? Posso ser um homem piedoso, uma mulher piedosa? Tá difícil a situação, né, pastor? Em quarentena ainda, a situação fica mais difícil depois disso, como seremos, né? Como vai ser a igreja cristã? Mas pensando nessa ideia de sofrimento, nessa ideia de dificuldade, a pergunta que me vem à mente é: pastor, como ser uma pessoa piedosa no meio da dor e sofrimento? Dá para ser? E aí, como que a gente pode responder essa ideia de piedade no meio do caos? Eu creio que sim, Diego, porque, como eu falei, para mim isso está muito vinculado à nossa essência, a quem a gente é, né? E eu sempre que penso assim, até hoje a gente vive uma pandemia, né? A gente está em quarentena, mas antes disso, muitos de nós, ou todos nós, a gente já passou por vários desertos aí ao longo da nossa vida, né? Pessoais, familiares, enfim. E eu creio que é nessa hora, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do deserto, na hora da pandemia, que a gente tem que pegar a nossa bagagem, né, de fé, a nossa bagagem bíblica, né, e colocar isso em prática. Então, assim, a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, nós continuamos aprendendo, né? A gente vai alimentando o coração com a palavra de Deus, a gente vai sempre falando sobre confiança, exercitando isso, até que chega um momento em que a gente é colocado em situações, provações, enfim, diversas situações, em que a gente tem que pegar toda a nossa bagagem e, ok, eu sei o que eu devo fazer, agora eu vou viver isso. Então, praticar aquilo que eu conheço. Então, creio que esse seja o momento, né, mais um momento em que a gente está sendo desafiado por Deus. Eu creio que Deus está nos levando para algum tipo de deserto nesse sentido, provados mesmo pelo Senhor. Então, que a gente vai viver a nossa fé, viver a palavra. E pensando nisso, eu me lembro de Jó, né? Um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, que orava pelos seus filhos de madrugada, para que Deus santificasse o coração deles, e deu esse exemplo de paciência, de perseverança, e entendeu, depois de todo o processo, de tudo aquilo que ele perdeu, né, quando ele declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando a gente pensa que o próprio Deus, né, se referindo a Jó como esse homem reto, íntegro, temente a ele, que se desviava do mal, é o próprio Deus que faz essa referência. Depois ele é provado da maneira como foi, e ele chega à conclusão de que aquilo foi necessário para que ele se aproximasse ainda mais do Senhor, para que o relacionamento dele se estreitasse ainda mais. Então, talvez seja mais uma provação e mais um desafio, a gente, ao invés, no sofrimento, da gente reclamar, murmurar, questionar a Deus, né, a gente perceber isso como oportunidade, né? Também me preocupo muito com todo esse momento, né? Quando isso acaba, como isso acaba. Me preocupo, enfim, os meus pais, por exemplo, já com idade aí pertencendo ao grupo de risco, familiares, com os filhos, mas ao mesmo tempo eu vejo isso como uma oportunidade para que a gente se agarre ainda mais, né? Como a gente falou, eu creio que é a oportunidade de aprendizado e da gente resgatar muitos valores. Eu ouvi uma pregação de um pastor muito amigo, muito querido, o reverendo Cláudio, em que ele diz que, eu até usei essa expressão aqui, que essa quarentena é quarentena de quebrantamento. Então eu creio que Deus
está nos ensinando, a gente não pode perder a oportunidade do aprendizado, né? E achar que é só mais um tempo dentro de casa. Não, não é. É preciso que a gente aprenda, é preciso que a gente preste atenção, e é aproveitar esse tempo realmente para rever muita coisa, para reavaliar muita coisa, para reavaliar a nossa fé, né? Assim, e até para fazer esse exercício. Eu realmente estava vivendo como verdadeiro discípulo, eu realmente tinha uma vida piedosa, né? Estava me relacionando com Deus de uma maneira verdadeira, profunda, né? E aproveitar essa oportunidade para que isso se intensifique ainda mais. Eu creio que é possível no meio da dor e do sofrimento, e talvez até um desafio maior, porque é um exercício pleno de confiança, né? Um exercício diário de confiança. E, como dizem, né? Não há escola melhor do que o sofrimento. Exato. E assim, além desse enriquecer de piedade para o nosso coração, é o momento de desvencilharmos muitas vezes de viver histórias de outros, né? Que já é a próxima pergunta em relação a isso. Por que ficamos tão presos a modelos piedosos e não vivemos a nossa piedade? Então, a gente lê livros de Jonathan Edwards, John Wesley, Calvino, Lutero e outros, Spurgeon, com relacionamento profundo com Deus, com relacionamento de piedade, e aí partimos para a nossa piedade pessoal, não acontece nada. Então a gente sabe muito bem como Calvino passou por tal situação, nós sabemos como Spurgeon passou pela doença e como ele foi piedoso na depressão, no desespero. Parece que a gente gosta de exemplo, né, pastor? Mas a nossa vivência, piedade pessoal, espiritualidade pessoal, profundidade pessoal, relacionamento com Deus de forma pessoal, a gente vive vivendo, se a gente pudesse falar assim, mas a gente vive vivendo as histórias dos outros, né? A gente tem as histórias dos outros, o outro missionário, o outro pastor, sendo que o relacionamento com Deus está extremamente aberto, um acesso, um livre acesso com Deus, né? O que acontece com a gente, Ref? O que a gente pode falar nesse ponto? É importante que a gente sempre olhe para a história, que a gente aprenda com ela e que a gente não perca nem a nossa história e nem as nossas referências. Então, você citou nomes aí que são importantes para a gente. Então, esse exercício de olhar para o passado, de aprender com a história deles, é extremamente importante. Agora, fica a pergunta, né? Puxa, se eles foram assim, se eles deixaram um legado tão importante, se eles deixaram um testemunho, né, tão exemplar, por que eu não posso viver algo parecido? Não no sentido de alguma competitividade, não no sentido de querer ser maior, querer ser melhor, não. Mas de viver experiências, no mínimo, tão profundas quanto a que eles e outros homens e outras mulheres viveram, né, ao longo da história. Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício de olhar para o passado, olhar para trás, mas avançar também, né, e entender que nós hoje somos os instrumentos de Deus e que nós, na dependência de Deus, nós estamos construindo essa história. Então, assim, se eu não tenho vivido algo semelhante ou algo tão profundo, talvez eu esteja falhando nesse processo. E aí a gente volta de novo, né, a essência, quem eu sou, o que eu faço. Será que a gente não está se perdendo no meio de tudo isso, na nossa rotina? Né, aquilo que é base, que é essencial, né? Vida devocional. Não tem como a gente pensar numa vida piedosa, verdadeiramente piedosa, longe da palavra, longe de uma vida de oração, longe do caminhar na dependência de Deus. Eu sei disso, mas então eu tenho orado como eu deveria, eu tenho me relacionado com Deus como eu deveria. O meu tempo de leitura da palavra é o tempo que realmente eu me dedico como deveria me dedicar. Então, talvez aí eu penso que a gente esteja falhando nesse sentido.
né? Eu não posso ficar parado olhando para trás, né? É como falei, as referências são aí, é importante relembrar a história e aprender com ela. A gente não pode ignorar isso de maneira alguma, mas eu preciso avançar. Então, assim, talvez nós estejamos falhando nesse processo. A gente precise romper essa barreira da mediocridade, romper a barreira do legalismo, né? E a gente realmente buscar a Deus intencionalmente, intensamente, todos os dias. Por que é que a gente precisa, e aí é que está, né, o deserto é necessário, mas por que a gente precisa de uma pandemia? Por que a gente precisa de Deus colocando a gente dentro das nossas casas, numa quarentena, numa preocupação tremenda, para que o nosso coração seja quebrantado? Porque se não for Deus agindo dessa forma, talvez assim, naturalmente, a gente vá se perdendo, a gente vá até achando que eu sou bom, que eu sou capaz, que eu sou inteligente o suficiente, que eu já estudei bastante, que eu já li muito, né? E de repente eu coloco a me achar autossuficiente, ao invés de caminhar nessa total dependência de Deus e me lembrar sempre das palavras de Cristo, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então, talvez a gente vá se perdendo aí ao longo da nossa rotina, do nosso dia a dia. Eu acho que esse é o nosso risco, é o nosso maior desafio. E ainda mais, assim, pensando que nós, como pastores, seminaristas, a gente vivencia o espiritual com muita naturalidade, né? Então, sabe aquele cuidado que eu preciso ter de que o texto que eu vou pregar, é claro que ele precisa falar ao meu coração, mas antes disso eu preciso ter o meu momento com Deus. Eu não posso limitar a minha vida devocional, a minha vida de oração, ao meu preparo, né, do que eu preciso falar para a igreja, do que eu preciso comunicar para a igreja. É o meu relacionamento com Deus. Senão, de repente, eu acho que o simples fato de eu ter gastado o meu tempo aqui preparando um sermão para o domingo já é o suficiente para a minha vida devocional, para o meu relacionamento com Deus. E é muito mais profundo. É como a gente lida constantemente com a palavra, com o mundo espiritual, com a vida espiritual, talvez a gente precise de um cuidado redobrado para que a gente não se afaste da essência dessa vida verdadeiramente consagrada, verdadeiramente quebrantada diante do nosso Deus. Então, esse exercício é importante, olhar para a história, aprender com a história, não perder a nossa base, não perder as nossas referências, mas entender, puxa, hoje nós estamos construindo a história. Então, pedir para que Deus realmente trabalhe no nosso coração, que a gente tenha sede de Deus, sede do Deus vivo, que a gente lamente pelos nossos pecados, que a gente tenha vontade de buscar a Deus verdadeiramente, né? Com certeza, se a gente colocar o nosso coração, né, dessa forma diante de Deus, como o texto lá de Pedro, né, Deus tem nos dado tudo aquilo que é necessário para uma vida piedosa. Os recursos estão à nossa disposição, né? Eu acho que a gente parou de apontar para a nossa limitação e começou a apontar para outros, né? Então, por isso o modelo, o exemplo, ele é muito importante. Achei perfeita a colocação, pastor. Nós temos uma história muito bonita, nós devemos olhar realmente como doutrina, como vida de homens piedosos, mas eu acho que a gente parou um pouco de perguntar, e a gente? Uhum. E a minha vida perante Deus? E o meu quebrantar? Qual foi a última vez que chorei perante Deus, que me quebrantei, que rasguei meu coração em lágrimas, que rasguei o meu pensamento, os meus pecados e a minha lamentação, né, a minha tristeza? Então, cada vez mais parece que nós baseamos a nossa vida em história, em exemplo, e somos bons nisso, parece, né? Nós somos conhecedores profundos de vidas de outros, mas quando perguntamos qual foi a última vez que você conversou com Deus de forma sozinha, nós não conseguimos responder. Nós temos a saudade, mas nós não fazemos nada.
E assim, isso é tão sério, porque é muito recorrente a gente voltar sempre no mesmo tema, né? E quando você pergunta, sei lá, para adolescentes, jovens, para adultos, quando a gente se pergunta, né, como é que está a sua vida devocional? Ah, podia estar melhor. E quando vai melhorar? Não Quando vai existe melhorar? melhora, né? Não, a gente não avança, né? Assim, eu sei que poderia estar melhor, e eu não faço nada para mudar. Eu continuo investindo o meu tempo, né, naquilo que talvez eu considere mais importante, mais essencial, e Deus vai ficando sempre para aquilo que sobra, para aquilo que resta, para o final da fila. Ó, a inversão de valores, né? Então, a gente sabe o que a gente precisa fazer, vamos colocar em prática, vamos vencer essa rotina, né? Vamos vencer esse limite que a gente coloca, né? Não é o outro que é responsável pela minha vida espiritual apática, pela minha frieza espiritual, pela minha falta de piedade, sou eu o responsável. A gente parece que joga pro famoso, Deus é soberano. Ele sabe todas as coisas, ele é soberano sobre tudo. E aí a minha prática, zero, porque Deus é soberano. Quer dizer, a responsabilidade é dele, né? A responsabilidade é dele, não há responsabilidade humana. E a gente perde essa ideia. A frieza espiritual, né? É responsabilidade de Deus, né? Cuidado para a gente não fazer isso, né? É o desespero, né? Dentro dessa ideia da essência, né? Eu até lembrei de um livro que eu dei uma lida, até um livreto, um e-book, que chama Piedade e Paixão, do Hernandes Dias Lopes, A Vida do Ministro, é a vida do seu ministério. Ele cita que a piedade é um estilo de vida. Eu achei isso muito massa, porque é exatamente isso, é a essência, estilo de vida é a essência, aquilo que você é. Então, e até a gente olhando para o Novo Testamento, né, quando há diversos textos que piedade está relacionado com caminhar com atos piedosos, misericórdia, doação. Então, faz sentido essa comparação, né, de que piedade ela tem muito a ver com estilo de vida, um estilo de vida de um cristão. Então, pensando nesse ponto que o próprio Hernandes coloca, logo então não há possibilidade de um cristão ser cristão e não ser piedoso. Eu acho que o fim dessa conversa, desse homecast nosso aqui, é que o cristão ele deve ser piedoso. Não tem como você configurar cristão e piedade longe. Desconectado, né? Exatamente. Não tem como você desconectar esses dois pontos. Eu queria que você falasse um pouquinho, Heavy, sobre essa ideia. Por que há tantos cristãos que não entendem assim? Eu sou cristão, mas não necessariamente eu preciso ser igual o líder, igual o pastor, né? Aquela ideia de o papa, aquela ideia de o cara é o líder, ele é o top e eu não preciso ter esse relacionamento piedoso com pessoas. O que aconteceu com a gente, né? Eu penso aí, Diego, que a questão talvez seja um processo de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual. A gente tem algumas expressões bíblicas que apontam para essa possibilidade, né? Então, Paulo fala que, olha, ele deu leite de beber porque não havia maturidade. É preciso que haja esse crescimento, isso vem com o tempo. Isso vem com o tempo, é claro que com a disposição, a procura da pessoa, a busca, né, por isso também, mas talvez assim a resposta para esse questionamento seja porque as pessoas se encontram em vários degraus dessa maturidade. Então, pessoas que talvez se converteram há menos tempo, que têm ainda muito que aprender, muito o que crescer e, consequentemente, pensar nessa vida piedosa como resposta àquilo que Deus fez por ele, né? Então, talvez, né, numa primeira leitura, eu acho que é questão de maturidade, de crescimento espiritual, né? Então, a gente sabe, né, de repente, assim, talvez isso tenha acontecido com a gente, né?
o tempo foi necessário, as experiências que a gente viveu que foram necessárias, as quedas, os tropeços, os nossos erros, o tempo dedicado a esse crescimento espiritual necessário para que a gente aprendesse um pouco mais, para que a gente amadurecesse um pouco mais, enfim. Então eu creio que realmente faça parte desse processo de crescimento espiritual, e todo crente, né, todo discípulo de Cristo, ele precisa crescer, né? A gente não pode ser a criança espiritual, a gente não pode ficar no leitinho sempre, é preciso que haja amadurecimento. E aí eu concordo também que isso acaba se tornando um estilo de vida, né? Na medida em que eu entendo que eu fui criado por Deus, eu sou servo dele, eu entendo que eu devo viver para a honra e para a glória dele, eu sei que eu devo viver de modo consagrado, eu sei que eu devo fugir do pecado, da aparência do mal. Então, na medida em que isso vai ficando claro e que Deus vai trabalhando no nosso coração, a gente não vai se amoldando, né, a esse mundo, vai buscando essa vida profunda com Deus. Isso é um estilo de vida. E aí essa piedade, ela vai se evidenciar, acho que de diversas formas. Talvez voltando lá no começo, né, sem passar essa sensação de falsidade, né, de uma vida piegas, assim. A nossa preocupação não vai ser essa, mas os frutos virão, né? O fruto é algo que vem de um processo natural, né? Sempre a expressão bíblica vinculada a uma árvore que tem as suas raízes profundas, perto aí de águas, que consegue buscar esse alimento, que consegue crescer e que no devido tempo dá o seu fruto, né? Então, essa vida constante com Deus, né, de receber constante do Senhor, de ter o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, isso vai naturalmente, ou deve naturalmente se transformar num estilo de vida. O que não pode acontecer, às vezes a gente ouve, né, eu sou assim mesmo, né, eu não mudo. Como assim? A gente precisa mudar. Deus trabalha no nosso coração, Ele dá ferramentas, Ele dá condições, é o Espírito Santo, né? Nós somos templos do Espírito Santo, Ele nos convence dos nossos erros, a gente vai crescendo, aprendendo, e eu penso muito que na medida em que esse processo de crescimento e amadurecimento ele vai acontecendo, vai ficando mais fácil a gente vencer as tentações, mais fácil fugir das ciladas, mais fácil fazer escolhas abençoadas, pautadas aí pela palavra de Deus. É um processo de aprendizado, agora é para a vida, né? A gente sabe que é para a vida toda. E até mesmo pensar que, ok, é um estilo de vida, é um processo de crescimento, mas até mesmo quando a gente cai, né? O Espírito Santo ele vai nos convencer, a gente vai se reerguer e retomar essa caminhada. A grande diferença é que nós não somos mais escravos do pecado. Cristo nos libertou. Nós somos guiados pelo Espírito Santo e mesmo as nossas quedas, porque ainda somos imperfeitos, elas devem passar a ser a exceção da nossa caminhada com Deus e não a regra, porque Ele já nos libertou, né? Então concordo que é um estilo de vida e aí que isso vai sendo evidenciado ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso crescimento espiritual. E aí todos nós precisamos buscar esse crescimento, né, na dependência de Deus. Legal. Pastor, queria pedir que você fizesse uma oração pela gente, pela nação brasileira, pelo mundo em relação à situação que nós estamos passando. Obrigado por derramar a sua piedade. Você é realmente um amigo de coração. Tenho como um irmão piedoso. Eu te chamei para falar sobre esse tema, não é por acaso, mas eu pensei em você. Agradeço de coração por tudo que você foi na minha vida, na minha família. Louvo a Deus pela sua vida. Pastor, muito obrigado. Queria que você fizesse uma oração pela galera,
povo do Home aí. Muito obrigado também você que participou com a gente. Agradeço muito, estamos longe. Porém, o abraço fica aqui virtual e uma vida de piedade no desafio. Diego, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tá? Realmente foi um bate-papo especial, né? Que Deus nos ensine, né? Que Deus realmente quebrante o nosso coração e que a gente prossiga nessa jornada vivendo para Ele, né? A gente está aqui para isso. Valeu mesmo pelo convite, Deus abençoe você, a Ju, o Thiago aí está trabalhando por trás e todo mundo que acabar ouvindo ou assistindo aqui essa Homecast. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe a todos. Vamos orar. Ó Deus, eu quero te agradecer primeiramente porque pertencemos ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu e não há nada mais precioso do que isso, Deus. Eu quero clamar ao Senhor para que tudo aquilo que foi tratado aqui, que o Teu Santo Espírito aplique nos nossos corações. Eu peço que o Senhor realmente direcione o nosso coração para uma vida piedosa. Nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas tentações. Clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue inclinando o nosso coração para que possamos Te servir, para que possamos nos consagrar ao Senhor, para que possamos viver na verdadeira dependência do Senhor. Peço ao Senhor que nos abençoe de forma especial nesse momento de crise, de quarentena, de doença se espalhando pelo mundo. Tenha misericórdia de nós. Clamo ao Senhor para que o Senhor dê sabedoria às nossas autoridades, ó Deus, para que eles sejam iluminados pelo Senhor e também se voltem para o Senhor nesse momento, que seja um tempo de quebrantamento, de conversão, para que muitos se aproximem verdadeiramente do Senhor e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a encontrarmos a cura para essa enfermidade, mas acima de tudo, ó Deus, que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, no coração de muita gente, para que eles encontrem a cura espiritual, ó Pai, porque é isso que realmente nós precisamos. Nos proteja, nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal e perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Abençoe todos aqueles que estarão ouvindo essa Homecast, abençoe ao Diego, a Ju, ao Thiago, que o Senhor continue usando essas vidas com poder e graça, abençoando de forma especial e suprindo todas as necessidades deles. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, amém, galera. Muito obrigado por participar com a gente. Compartilhem o Homecast, bate-papo, troca de ideia, para a gente ficar mais próximo aí. Valeu, viu, pastor? Muito obrigado. Valeu. Deus abençoe. Obrigado. Não sei se você tem uma palavra aí para a galera aí. Oi? Não sei se você tem uma palavra para a galera aí. Vamos colocar em prática, né? Eu acho que o nosso grande desafio é a gente colocar em prática. A gente sabe o caminho, né? Deus nos dá os meios, nós sabemos o caminho, vamos correr atrás disso. Realmente não perder a oportunidade. É isso aí. Deus abençoe a todos. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe, foi uma bênção gravar contigo e até o próximo, galera, até semana que vem, valeu! Valeu!